E quando entra um paciente, o profissional, o psicólogo, ele tem que se adaptar àquele paciente ou é o paciente que tem que se adaptar ao psicólogo? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Foi sim. Mas quem é que precisa de ajuda? O paciente. Então eu vou me adaptar a ele. Ah, então você vai se adaptar ao Sim. paciente. Não Porque cada um chega lá é um caso, né? É um caso. Não quer dizer que eu vá fazer exatamente o que ele quer. Eu me adapto a ele e lá dentro do discurso dele eu vou fazendo, vou trazendo e fazendo ele pensar de sorte que ele começa a caminhar para ver coisa nova, cara, ter novas interpretações. Por exemplo, vou te contar um fato que aconteceu com uma paciente minha que ela era proveniente do hospital do HPAP. Então ela já tinha sido internada várias vezes, com sustos, com conversas, com tudo mais, alucinações e tudo mais. Um belo dia ela estava lá prestes a entrar dentro de um processo, de um surto, e ela me fala que as vozes que ela estava ouvindo, todas elas, vai parecer muito loucura, mas não é muito loucura, é loucura total. Então, ela estava entrando nisso e começou a conversar, e no meio da explanação dela, ela já vivenciando todo um processo pré-psicótico, vamos colocar dessa maneira, ela me coloca que apareceu a figura de uma criança, uma menina, cabelo preto, não sei o que, papapá. Ela descreveu para mim a criança, e aquela criança estava perturbando ela, e perturbando as vozes que ela escutava, porque ela estava indo de encontro às vozes, de encontro, bater nas vozes reclamando. E lá pelas tantas, a criança falou alguma coisa que ela entendeu como se fosse Luiz. Se foi ou não foi, eu não sei, mas ela entendeu como se fosse Luiz. Aí eu já aproveitei essa criança e disse, pô, como é o nome dessa criança? Ela falou. Quando ela falou o nome da criança, pô, eu sabia que ela ia lá. Pronto. Aquela criança foi o Luiz que mandou. E aí ela ficou terapeutizando a menina no meu lugar. Porque ela a paciente já tinha muitas informações. Ela foi internada no sanatório depois, e nesse sanatório as alucinações vieram. E essa criança veio também. Só que ela virava para a criança, o que você me diz, o que é que o doutor Luiz ia falar? Aí a criança dizia para ela, como se fosse eu. Você viu? Então eu entro na figura das alucinações e faço com que as alucinações me ajudem. É loucura total, mas é assim mesmo. Eu trabalho dessa forma e tem dado muito certo. O psicólogo, ele está sempre disponível para o paciente? Em princípio, sim. Mas horário integral. Essa é aquela coisa. Eu tenho toques diferentes no celular para os meus pacientes. Isso aí é o sistema de irrigação, tá? Eu tenho toques específicos para alguns pacientes. Se um paciente suicida, ele me liga, eu escuto o toque do suicida que eu tenho. O suicida, o assassino, o homicida, eu tenho os toques diferenciados. Aí eu atendo. O restante está num toque normal. Eu não fico à disposição 24 horas para todos os pacientes, porque eu também preciso tomar banho, comer, ir a um cinema, namorar, preciso ter a minha vida. Então não é 24 horas por dia que eu estou disposto para os meus pacientes. Para determinados pacientes, eles têm o meu cartão, e se eles ligarem, a hora que for eu vou atender, como já atendi. Luiz, por que um psicólogo ele não atende de graça? Eu só ouvi dizer, assim, tem uma frase que diz, dai de graça o que de graça recebeste. O terapeuta, o psicólogo, ele estuda, ele passa por situações de sufoco para poder chegar a ser um terapeuta razoável. Então ele precisa manter a família, manter a si próprio, comer, ter as coisas de vida dele. Então ele precisa receber pelo trabalho dele. Não quer dizer que ele não trabalhe de graça. Eu faço meus atendimentos de graça. Mas se eu sinto que a pessoa precisa, tem condições de pagar, o fato dela
pagar pelo próprio desenvolvimento também já é um processo terapêutico. E quanto que custa mais ou menos uma consulta? Isso pode assustar um bocadinho as pessoas com poder aquisitivo mais baixo. No local onde eu trabalho, as consultas particulares, elas oscilam entre 120 a 150 reais. É o preço de uma consulta aqui para a nossa cidade. Existem terapeutas que cobram 400, 500 reais. Não é a nossa realidade aqui. A nossa realidade aqui pede isso para quem tem condições de pagar. A gente tem os convênios pagam. Se eu disser o valor que o convênio paga, vocês vão dizer que eu estou mentindo, então eu prefiro não passar por mentiroso. Mas os preços a gente consegue fazer com preços populares até 60 reais a consulta, numa boa e tranquila. Tem pacientes que eu atendo de graça, até nos hospitais onde eu trabalho, eu atendo de graça. Mas é o que a gente chama de atendimento mesmo social gratuito. Mas nós temos alguns projetos, como é que chama? Que são alguns... Projeto social? Nós temos projetos sociais lá dentro que nós atendemos com preços muito diferenciados. Justamente para poder atender esse pessoal que não pode e precisa. Então quer dizer que esse valor não é tabelado? Tem a tabela do conselho, mas a tabela do conselho é base para você valorizar o seu trabalho. Vamos supor que a pessoa ela não tem condição nenhuma. Ela precisa de um tratamento, mas não tem condição. Tem algum número, tem algum lugar, algum órgão? O SUS, ele tem o nosso sistema único, ele faz esses atendimentos também gratuitos. Eu não tenho aqui agora esses números de telefone, mas eu posso te passar depois e você divulga esse número aí no final dessa entrevista. Eu passo isso para você. Mas nós temos órgãos do governo que trabalham com isso aí. Dependendo do tipo de problema, você pode ser encaminhado para o CRAS, para o CREAS ou para outros órgãos que trabalham com isso daí. Tem órgãos que são específicos para menores, para idosos. Isso aí existe. Eu te passo a lista depois, sem problema nenhum. Aqui do local onde nós estamos, eu posso até passar com os telefones. Dos outros estados, se isso for para outro estado, tem que procurar qual é o órgão responsável. Agora, um bom local também para poder você ter um atendimento de qualidade e que talvez seja até um pouco mais rápido, são os campos universitários. Quem está fazendo psicologia já nos últimos semestres precisa praticar. E as universidades têm campos específicos para isso, têm locais específicos para o atendimento de pessoas que não podem pagar. Eles vão ser atendidos por psicólogos em formação, mas não é qualquer psicólogo. Eles são psicólogos que já estão fazendo supervisão. Então está sempre de trás ali, tem um psicólogo responsável e eles discutem os casos com esses psicólogos responsáveis e às vezes o preço fica do quanto você vai gastar para poder chegar até lá. É uma passagem de ônibus ou uma coisa assim. Se você tiver uma bicicleta, isso não vai custar nada no seu feijão para você chegar lá. Bom, existe sim. Qual é a frase que você mais escuta no seu consultório? Primeiro eu vou perguntar qual é a frase que você mais escuta, depois eu vou perguntar qual é a frase que você mais fala. Olha, não é uma frase, é um sentimento de que a pessoa não aguenta mais. Aquela sensação de que ele está no fim de tudo, que ele não tem serventia, que ele é... A gente não pode falar muito palavrão, porque não sabe quem vai escutar a gente. Mas é como se ele estivesse se sentindo o pó de traque do cavalo do bandido. Ali. É o que mais a gente escuta. Principalmente se for a população masculina. Eles só procuram um psicólogo, só procuram tratamento quando ele está praticamente no fim do poço. Aí ele realmente são aquelas frases de autodegradação. A pessoa se coloca em situações muito difíceis. Ele mesmo, ele se desvaloriza muito.
E uma frase que eu escuto muito, mas já é no outro lado, né, do paciente, já na hora que ele começa a crescer, começa a ter uma nova postura no domínio da sua própria vida, que isso que é o maior barato, que de repente ele ganha o domínio da vida, ele passa a decidir o que ele quer da vida. É aquela expressão que de repente ele bota o olhar assim como se perdido no mundo e diz assim: eu não tinha pensado dessa forma. E aí muda todo o esquema de vida dele. Como se acendesse uma luz para ele. Como se acendesse uma luz. E não é a luz no fim do túnel, não. É uma luz no túnel dele todinho. Como se você clareasse para ele, né? Exatamente. E qual é a frase que você mais usa? Que eu mais uso? Com os seus pacientes. Aquela frase que levanta mesmo para levantar o autoestima, que é para a pessoa entrar, quando ela vai sair do seu consultório, você dá uma palavra para ela, que é para ela se sustentar até a próxima consulta. Eu não coloco uma palavra para ela se sustentar. Já usei muito disso, mas eu causo alguns impactos. Não assim, pá, não é isso. Eu causo alguns impactos, são algumas mudanças de pensamento ao longo das entrevistas que ele tem comigo. Mas qual é a palavra que eu mais coloco para eles? Você consegue. Você consegue. Na hora que ele percebe que ele tem condições, que ele consegue mesmo. E se você pudesse falar alguma coisa para quem está assistindo esse vídeo agora e está passando por algum desses problemas que a gente citou aqui, que são muitos, né? O que você falaria? Olha, eu já perdi alguns pacientes, já se mataram, alguns deles já sofreram acidentes de trânsito, essas coisas todas, e a gente sabe que não foi acidente, que tem muita coisa estilo assim. Às vezes aquela palavrinha calma, ela não é bem aceita pelo paciente, porque ela não é bem colocada para o paciente. A gente coloca para o paciente, a maioria de nós, calma, 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 mas é uma calma que tira a calma do paciente. Se eu tivesse condições de falar alguma coisa para o paciente, eu pediria a ele para ter um pouco mais de paciência e acreditar nele. E o que eu coloco normalmente para ele é: pô, cara, se eu conseguir, você consegue. E é isso aí mesmo. E assim, é fácil para você separar tudo que você escuta dentro de um consultório, não trazer para sua vida? Já teve algum caso que, tipo assim, você ficou pensando, aquilo mexeu com você, mexeu com o seu sentimento, você ficou depois pensando naquilo? Já aconteceu isso com você? Porque são quase 40 anos de profissão, né? Já sim. Eu tive um paciente que ele deixou de ser meu paciente e algum tempo depois ele se matou. E ele se matou de uma forma muito estranha. Ele se separou da mulher, aí ele comprou gasolina, foi para frente da casa da mulher, chamou a mulher, os filhos, jogou gasolina em cima dele e tacou fogo. Essa situação é ruim. Você se incomoda de repetir a pergunta, que eu fui longe? Você viajou? Viajei porque machucou, são situações que machucam. Qual era o mote da pergunta, por favor? A pergunta é o seguinte: teve algum caso, mas você já me respondeu. Esse caso mexeu com você. Mexeu em muito. Tá, você já me respondeu, porque assim, a pergunta que eu fiz teve algum caso nesses quase 40 anos que mais mexeu com você? Esse foi um deles. Eu, na época que isso aconteceu, eu era muito novo de psicologia. Então eu tinha uns 5 ou 6 anos de prática clínica. E para um psicólogo isso é praticamente nada, porque ele ainda está se descobrindo e se experimentando. Não passou por situações desse estilo. Recentemente, o ano passado, em setembro, outubro, um paciente meu
se matou também. Ele sofreu um acidente, ele estava de moto, sofreu um acidente no meio da estrada e bateu em 2 carros e por último caiu debaixo do pneu de um ônibus. Morreu. Eu sei que não foi um acidente, porque ele já tinha me falado que ele tinha tendências homicidas. E ele disse, eu me mato, mas não mato ninguém. E uma das coisas que ele estava tendo eram alucinações para isso, para esse tipo de ação. E fez. Machuca. Então, Agora, eu vou fazer uma pergunta mais íntima para você. O psicólogo precisa de um psicólogo?